a gente transmitir uma palavra tão poderosa que não vem de nós, é uma palavra de Deus. E agradecer ao Senhor da Seara, que é o tema da campanha, como está no versículo 38, capítulo 9 de Mateus, que quando Jesus se aproxima dos discípulos e fala para eles: rogai ao Senhor da Seara. Irmãos, isso significa que nós não podemos nada, nem sabemos nada, mas devemos orar, pedir, clamar, devemos nos render diante do dono da seara. A obra de Deus, ela só existe porque existe dono, e é justamente o dono da seara. Amém? Eu gostaria, amados, de pedir aos irmãos, eu vou estar lendo o texto que já foi lido pelo diácono Rúmino, glória a Deus, é o dirigente aqui, no caso, e eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Os irmãos já ouviram, mas eu gostaria de mais uma vez ler alguns dos versículos que faz parte do tema da campanha. Versículo 35, que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estava aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Seu Deus, obrigado, meu Deus, pela oportunidade, Jesus. Meu Deus, que nessa noite possamos sair daqui, meu Deus, entendendo, Senhor, que esta campanha, Deus, que foi colocada no coração do teu filho, ela, meu Deus, venha ser manifesta no nosso dia a dia, Senhor. Que venhamos a ser ganhadores de alma, como o Senhor assim nos preparou e nos prepara, meu Deus, aleluia. Porque cremos, meu Deus, que estamos trabalhando para Ti, Senhor, e só para Ti, Pai. Fica conosco, nos dirige, Senhor, que eu não venha falar algo do meu intelecto, Pai, do meu subconsciente, mas que, ó Deus, cada palavra que venha, ó Deus, ser proliferada nesta noite, como foi feito aqui durante todo este culto, venha ser, meu Deus, vinda do Teu trono, Pai. Obrigado, meu Deus, fique conosco. Amém. Podeis sentar na glória ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu estava meditando nessa palavra, e aí eu comecei, Deus começou a falar no meu coração, e eu vi quão maravilhoso, como eu estava aqui com o diácono Júnior, que se abre tantas campanhas de cura, campanhas de libertação. Quando a gente fala em campanha, a gente já pensa em campanha de libertação, não é isso? Glória a Deus. Mas uma campanha no âmbito missionário, no âmbito evangelístico, irmãos, é poucos que querem ouvir, porque a palavra de Deus, ela é o principal alimento para que eu e você venhamos a entender que nós precisamos fazer o líder de Jesus. Aquele mesmo líder de Marcos capítulo 16, quando ele diz: ir e pregar o evangelho a toda criatura, irmãos. Então nós estamos na casa de Deus, e oxalá que pudesse ter mais pessoas nessa noite aqui, que muitas pessoas pudessem ouvir esta palavra, que não é minha, não é do diácono Júnior, não é de cada um de nós, porque Deus é manifesto através da sua palavra. A minha esposa, ela falou algo tremendo, porque aquelas 10 virgens, irmão, como cada um de nós temos um chamado,
seara. Quem é que pode mandar os ceifeiros? É o Senhor. Às vezes nós queremos, eu tenho dito isso nas ministrações, que nós queremos fazer o que Abraão fez, tomar ou ajudar um pouco a Deus nos seus projetos, na minha e na tua vida, e não é assim. Quem manda os ceifeiros é o dono da seara. Quem salva e liberta é o dono da seara. Nós só fazemos abrir, nos colocar, nos despojar, ser instrumento na mão do Mestre, para que pessoas possam estar, aleluia, no futuro próximo, sentado nessas cadeiras, ouvindo, aleluia, sendo liberto, aleluia, de toda obra maligna. E é para isso que Jesus veio. Glória a Deus. E a primeira lição que nós podemos aprender é: eu quero fazer missões, e aí eu tenho que entender isso. Primeira coisa, Jesus ensinava, mas também praticava. Jesus fazia teoria, mas também materializava aquilo que ele ensinava. Que negócio é esse, pastor? É isso mesmo. Se nós lermos o versículo 35, ele vai dizer, olha só: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Jesus, ele chegava na sinagoga, no meio dos doutores, e ele dizia: meu pai cura, ei, meu pai liberta, meu pai salva, meu pai transforma. Se você olhar o evangelho de Mateus, do versículo 1 ao versículo 7, Jesus só ensina. Do versículo 8 ao versículo 20, Jesus agora começa a praticar aquilo que ele ensina, para que as pessoas entendam, aleluia, que ele não falou algo em vão, palavras vãs, mas ele agora materializa aquilo que ele prega. Irmãos, quando nós ensinamos e pregamos, não podemos só ensinar e pregar, nós temos que viver, aleluia, aquilo que ensinamos e aquilo que pregamos. Jesus, ele agora começa, a partir do verso 8, a dizer assim: agora vocês vão ver, aleluia, agora vocês vão enxergar, eu ensinei, e agora vocês vão enxergar, aleluia, que o meu Pai me cura, o meu Pai liberta, o meu Pai dá testemunho, aleluia, o meu Pai faz o milagre que eu e você não podemos fazer. Glória a Jesus. E eu digo em você porque Jesus fazia, mas mediante a vontade do Pai. E aqui, amados, glória a Deus, Jesus ele ensina, mas também praticava. Não adianta a gente só ensinar, não adianta viver só teoria, não adianta, irmãos, eu aprender a palavra de Gênesis Apocalipse, mas eu não praticar. Se Jesus está dizendo ir e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus agora, ele olha para os discípulos e se aproxima, porque, amados, aí tem que entender que não era só aqueles 12 discípulos, tinham muitos discípulos, multidões, existiam muitos que seguiam a Jesus, eles também eram discípulos, eles também, aleluia, estavam próximos de Jesus. Aí Jesus se aproxima e diz: aleluia, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes nós chegamos em algumas igrejas, tem mais de 20 obreiros, talvez mais obreiros do que irmão da igreja. Mas quando se tem um evangelismo, mas quando se tem um trabalho a ser feito, se vier 2 ou 3 é muito. E não se trata nem porque o restante estão trabalhando, é porque há empecilhos. Para se fazer missões, evangelizar, primeiro, tem que ser um homem ou mulher de oração. Segundo, tem que ser humilde. E terceiro, vocês vão ver, tem que conhecer a palavra. E aí o restante Deus vai colocando nos seus corações. Então, primeira lição, para sermos evangelistas, para sermos evangelistas no sentido de evangelizar, não no sentido de carne, de função. Nós temos que fazer, para ser ceifeiro, temos que ter algumas características.
Ensinar, mas também tem que viver. Amém? Materializar. Segunda lição. Não podemos fazer acepção de pessoas. Você anotou isso? Que evangelismo não, tá? Aquele bom que irritou. Ali, não. Aquele drogado, pastor, não. Adianta não, já preguei 10 vezes. Como se a pessoa fosse o dono da seara. Jesus mandou rogar o dono da seara. Jesus não disse que eu e você somos o dono da seara. Nós só somos cegos. O dono da seara é que transforma a vida, liberta aquele homem. E tem muita gente evangelizando, fazendo acepção de pessoas. Ei, deixa eu dizer algo para você. No versículo 35 você vai ver a resposta. Quando Jesus percorria, Jesus todas as cidades e povoados. O que é cidades e povoados? O que é que isso significa? Ei, Jesus era aquele que estava em Jerusalém. Uma cidade grande e mercantilista, uma cidade como Jericó, Jesus estava lá. Mas Jesus também estava no vilarejo de Naim, para que aquela viúva fosse abençoada. Jesus também estava ali em Samaria, um lugar de desprezo para os judeus, mas aquela mulher samaritana ia ser agora escolhida e ali evangelizada para ser uma das maiores missionárias naquela época. Jesus estava ali, mas Jesus também pegou na mão do cego de Jericó, sujo, aleluia, cego e mendigo. Mas o mesmo Jesus era aquele que teve um encontro também com doutores da lei. Era aquele que teve um encontro com Nicodemos. Era aquele que teve um encontro com muitos que ali, aleluia, se colocavam em uma posição. E é por isso que o texto vai dizer que Jesus percorria cidades onde eles tinham encontro com os doutores da lei, os fariseus, saduceus, saduceus, mas também ele teve um encontro nos povoados mais simples, nos vilarejos, onde ninguém queria ir. Jesus ia ali, aleluia, abraçar a prostituta, abraçar o leproso, abraçar, aleluia, aquele homem que estava, aleluia, paralítico ali, estava no leito há 38 anos no tanque de Betesda. Ele foi ali no lugar que pedia, no lugar de doença, no lugar de enfermidade. Ali era um hospital e muitos ali esperavam o momento de descer e ser curado. Mas Jesus, ele deixou o tempo em Jerusalém e foi naquele lugar, porque alguém precisava ser curado. Jesus, ele veio para todos. Mas não tem jeito não. Eu ir lá por ele cá, mãe Luísa, eu pregava. Ou então você pode dizer, não, eu pregava para juiz, pregava para advogado, eu pregava para desembargador. Que coisa! Quando Deus te enche de chama, ele envia para onde ele quer. Todo ser humano é igual diante de Deus. Então, irmãos, ele não veio só para pregar para doutores, ele veio também para pregar para iletrados. Ele não veio só para iletrados, ele veio para pregar para doutores. Então ele chamou, ele não diz assim, ei, no caminho aqui, como diz Marcos, ir e pregar o evangelho a toda criatura, só pregue se o cara for advogado, se for médico, se for, ei, ele não diz isso. E ele também não diz, ei, se for leproso, prostituta, ele pregue, mas se não for, não vai não. Ele não diz isso. É verdade? Porque lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, se eu não me engano, diz que nada trouxemos e nada iremos levar. Se tivermos o que comer, o que vestir, devemos dar graças a Deus, porque o amor, o dinheiro é raiz de todos os males. E muitos dessa cobiça acabaram se destruindo. Então não é o dinheiro a maldição, é o amor ao dinheiro. Aonde está o teu tesouro? Onde o teu coração estiver. Se o teu coração estiver em alguém, ali está o teu tesouro. Se o teu coração estiver no carro, ali vai estar o teu tesouro. Se o teu coração estiver numa casa, num apartamento, ali vai estar o teu tesouro. Agora lembre-se de uma coisa: tudo isso se acaba, tudo isso pode ser tirado, mas quando o teu coração está em Deus, aí você ouve a voz do Senhor, você obedece a voz do Senhor, você faz o ídolo do Senhor e você se torna
Mas as pessoas, sem amor, você não consegue. Você pode até dizer, bater, né, nas costas de alguém e dizer assim: ganhei ele para Jesus. Eu ganhei ele para Jesus. Mas não, tem gente que gosta de fazer isso. Ei, rapaz, pastor, o rapaz vai dizer que eu ganhei para Jesus. Ele faz 10 vezes mais muito para ele. Rapaz, mas agora eu consegui. E aí eu vou apresentar ele na igreja. Vou dizer, né, que eu ganhei ele no evangelismo uma vez. Como se ele fosse ele que convenceu. Se você convenceu aquele irmão a levantar a mão, pode esperar que ele vai ficar ligando. Não vai, porque foi você. Quem liberte a palavra. A sua vida ela é importante para que pessoas possam enxergar em você pessoas transformadas, libertas. Então é o Espírito Santo que está operando em você. O amor de Deus é necessário porque, se nós olharmos o versículo 36, olha só, irmão, que coisa linda. Versículo 36, vendo ele as multidões, o que é que acontece? Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Primeiro é necessário entender, irmãos, que essa exaustão que eles tinham não era uma exaustão por causa do trabalho, né? Como o texto também fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não está falando do cansaço do trabalho, da labuta diária, da rotina do trabalho diário, não. Está falando de um cansaço, irmão, espiritual, de uma vida distante de Deus, uma vida de um cansaço que o diabo causa por causa do fardo que ele coloca sobre esta pessoa. E é necessário que o Senhor venha aliviar. Por isso que ele: vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o cansaço, irmãos, como nós vivíamos no mundo. Nós vivíamos segundo a vontade do diabo. Ele nos levava para onde queria. Nós não tínhamos causa, nós não tínhamos propósito, projeto de vida. Nós íamos onde era mais vantajoso, mas nem sempre era o melhor lugar. Eu sempre tenho dito nas pregações, que nem toda porta aberta é Deus e nem toda porta fechada é o diabo. Às vezes o diabo, ele tanto abre porta como fecha. Sabia? Mas a porta que o diabo abre, Deus fecha. E a porta que o diabo fecha, Deus abre. Mas o diabo não fecha a porta que Deus abriu nem que ele fechou. Então, irmão, às vezes a gente diz assim: ó, eu estou devendo tanto no emprego. Estou ganhando 2 vezes para receber uma proposta. Vai 10 mil reais. 10 mil. Tem uma história que eu sempre conto, que é os 3 segredos do sucesso, bem conhecido. Mas não vou contar agora, porque senão a gente não dá tempo. Vai passar uma vigília aqui. É grande, que fala justamente isso. Aí a gente quer vantagem, né? No mundo a gente quer vantagem. No mundo a gente quer vantagem. Infelizmente, ainda tem crente dentro da igreja que não entende que para fazer missões, para ser um servo de Deus, ele tem que deixar Deus tirar isso. Né? Tem crente que não quer ser mais perto que os outros. Por isso você vê tanto crente que dá golpe. Porque problema nós temos, falha nós temos. Dever, quem é que não deve? Mas tem gente que já faz ainda. Sabe aquele pensamento que deve ser mudado, mas não foi ainda? Porque para ser, irmão, missionários, para sermos evangelistas, nós temos que ser sérios. E temos que ter o quê? Temos que ter um relacionamento com o Senhor da cidade. Para que Ele venha tirar tudo. Porque olha só, eu vou pregar o evangelho se eu não tiver amor. Se eu não for humilde. Se eu não for uma pessoa de oração. E se eu não der testemunho. Quem é que vai ouvir? Nós vamos clamar. Porque a partir da gente, não é eu que faço nem você, mas nós somos o quê? Embaixadores de Cristo na terra. Nós somos instrumentos. Quando ele diz ir e pregar o evangelho a toda criatura, ele estava mandando um grupo
Jesus ele só tem propósito. Jesus não queria constituir família, Jesus não veio com o propósito de ganhar valores, Jesus não tem o propósito de ganhar isso ou ganhar aquilo, não, de tirar a vontade. Jesus veio para fazer aquilo que Deus mandou, pregar o Evangelho, levar uma palavra de conforto, discipular, fazer aquilo que Deus mandou, curar, libertar. Não era isso? A Bíblia diz que todos que viram Jesus ele curava. Ele não perguntava se era preto, se era branco, se era pobre, se era bonito, se era feio. Não, ele curava. Jesus não fazia exceção, como nós vimos aqui no versículo, na parte anterior. Então agora, irmão, Jesus ele nos ensina, temos que amar. Sem amor não se prega Evangelho. É necessário amar. Sabe por quê, irmão? Porque você vai falar a verdade. Porque você vai ser verdadeiro. Eu estive essa semana que eu trabalhando, eu ia passando e vi um cara, uma padaria, um irmão. Ele não sabia nem que era irmão. E ele estava lá, limpando. Aí eu encostei na moto, até chovendo. Eu encostei, falei, estou terminando de rua. Recorri, o relógio não é convertido, como disse o irmão. E a gente está aqui, para também ser com reverência, né? E ali quando eu comecei, ofereci energia solar, eu trabalho com energia solar, e eu ofereci, quando eu ali ofereço, aí eles não querem. Aí ligou para a irmã, a mulher dele, não quer, diga a ele que eu não pode, não quero ter despedido. Tá certo. Aí ele começou a falar de eu disse, mas eu sou você também. Pronto, dois cegos. E começamos a falar de Jesus. E ele começou a entender que eu era a pessoa correta. E ele começou a entender que aquilo que eu estava passando para ele, secularmente, tinha a ver com a minha vida espiritual. Ah, mas o secular é uma coisa. A minha vida espiritual é outra. Não existe isso. A primeira coisa que Deus muda no meu caráter. Não tem condições. Se eu bebia, continuo bebendo. Se eu fumava, continuo fumando. Se eu me prostituía, continuo prostituindo. Se eu adulterava, continuo adulterando. Se eu mentia, continuo mentindo. Se eu enganava, continuo enganando. Está errado. Eu sei que tem um processo de libertação, mas quando Deus chama, Ele liberta. Não tem como, irmão. E ali a gente começou a conversar, irmão. E não era qualquer, você sabe que qualquer 1.000, 2.000 quilowatts é 30, 40, 50 mil reais, 70 mil. Não é uma coisa que se fecha. Ele só vai. Faça aí para mim, nossa, filho, eu vou pagar. E aí a mulher dele tinha um filho, veio. Não, meu, o quê? Foi o que aconteceu com ele, senhora. Seguinte, esse ano faz 3 meses que eu estou certo. E aí eu falei, eu também fiquei cego o ano passado. Contei aqui com o irmão. Fui para o frente para todo canto, eu não tinha mais jeito. O oftalmologista disse, você não vai enxergar mais. E eu fiquei desesperado, fui particular, depois mandaram uma nota para tirar o muro, para retirar do muro. E quando chegou lá, eu fiz o exame todinho, mais uma vez. E ele disse, você não vai enxergar mais, vamos tirar a retirada do olho que está infeccionado. E você não vai enxergar mais por esse olho. Eu e minha esposa, a gente abriu uma campanha em casa, que é campanha de desafio. Você é provado naquilo que você prega e naquilo que você vive. Campanha de desafio. Se você abrir uma causa, um propósito dentro da sua casa mesmo, você, o casal, os irmãos, a sua família, pode abrir uma campanha em casa mesmo. Um propósito. E aquele propósito que Deus colocou no seu coração. E ali eu disse, Senhor, se o Senhor devolver a minha visão, eu irei fazer a tua obra com mais afinco, com mais perfeição, com mais vontade. Por que não? Porque eu não deixo Jesus. Mas eu posso não concordar com as coisas do mundo, mas com Deus eu nunca serei encontrado. E busco vigiar nas minhas atitudes. Porque eu sei, que nós somos falhos, mas nós precisamos da graça, da misericórdia, que Deus nos sustente. Porque fazer missões, e eu digo fazer missões, não é ir para o exterior não, missões transculturais não, irmão. É aqui mesmo.
lado da nossa casa, na vizinhança, neste lugar aqui. É necessário para pregar o Evangelho, você tem que ter autoridade. Já pensou, você abre a boca para o seu vizinho, é você? Não. Você que chama palavrão? É você que se prostitui? É você que engana? É você que mente? Vai ser pregar a palavra se Jesus não aceitar o Espírito de atitude. Então há um preparo de Deus na nossa vida. Precisamos amar, porque sem amor não adianta a gente estar diante. Estou terminando de algo, irmão. 3 minutinhos só quero. Glória a Deus. Nós precisamos viver como Cristo viveu. Ah, mas eu não consigo porque Cristo é Cristo. Sim, mas nós temos que tentar viver em santidade. Amém? No versículo 37, 38, ele vai dizer que 37. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara é grande. Na verdade, a seara é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara. Amém? Irmão, a gente pode fazer uma pergunta na igreja. Os irmãos que aqui estão. Né? Por que será que a seara é grande e poucos são inscritos? O que é que você acha? Por que a seara é grande e poucos são os trabalhadores? Talvez seja a questão dos princípios, que muitas vezes nós fugimos dele. Prioridades, não é verdade? Porque tanta gente muitas vezes no culto e pouca gente evangelizando, pregando, testemunhando. Porque tanta gente nas igrejas, tanto ministério lotado, cheio de pessoas, e tanto obreiro, mas poucos fazem o ID de Jesus. Porque talvez nós tenhamos priorizado outros caminhos. Não, eu vou fazer uma faculdade. Talvez quando eu terminar, ali eu vou evangelizar, fazer uma obra de Deus. Irmãos, eu passei 8 anos dentro do seminário. Esse ano agora, Deus me ensinou muita coisa. Mas esse ano agora, Deus tocou no coração. E voltar à faculdade, fazer um outro curso. Não é pecado não. Não é pecado. Mas a prioridade tem que ser a obra. Não importa se você vai entrar numa faculdade, se você vai trabalhar, se vai viajar para outro lugar. O importante é que você, se vai fazer morada em outro bairro, mas você não pode desistir da tua vida, porque da tua vida não é de Deus. Deus não desiste de você. E você tem que fazer, e eu, a nossa parte, para que Deus venha fazer a parte dele, o milagre. Muitas vezes Deus não faz porque nós já desistimos do projeto que Deus tinha na nossa vida. Deus disse: vai por aqui e você vai por lá. Está lembrado de Jonas? Ele vai para ali. Não, eu vou para trás. Deus me livre. Aquele povo não merece ser salvo. Ainda dizemos assim. Aquela ali é arrogante, aquela ali é bigote, aquela pessoa não me ama, não gosta de mim, não fala comigo, eu não vou pregar para ela não, e para ele não, Senhor. Deus me livre. Foi isso que Jonas fez. Aquele povo é um povo perseguidor. Era um povo que perseguia o povo de Israel, mas Deus disse: Jonas, vai para lá. E Jonas foi para outro lugar, aonde ele achava melhor. Ele já foi mais dormido lá. Já entenderam mais coisas? Aí, olha o que acontece. Quando o servo do Senhor que é escolhido para ser servo, e quando ele vai, aí o Senhor manda você, não, aí por nada, aí começa a botar em perfil. É pregar na sua casa, é pregar na vizinhança, é pregar para alguém, é falar de Jesus. Não, chegar no trabalho, aquele povo lá, ele não gosta de ouvir Jesus. O homem é espírito, não sei o quê, o homem não quer Jesus, um outro não quer nada com Jesus. Você tem que pedir sabedoria a Deus, mas pregar, fazer o que Deus manda. Porque através de você tem que ser transformado. E a honra de Deus ali, olha, o que Deus vai fazer naquele lugar é coisa de Deus. Mas quando você vai para dentro do barco, ou então você foge do lugar e vai dormir, descansar, e se acomodar, aí Deus começa a lutar. Aí quando não é em você, é em alguém.
Porque Deus, ele trabalha, permite. Deus não quer, mas permite. Amém? Então, Jesus fala aos discípulos para que rogue ao Senhor da seara. O dono da seara é Deus, não somos nós somos servos. Nós só somos instrumento. Nós não podemos, aleluia, de maneira alguma, rejeitar a vontade de Deus na nossa vida. A Bíblia vai dizer, aquele que põe a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Irmão, ele não está dizendo que não deve mais olhar para trás. É não pode mais. Quando a gente assume um compromisso com Deus, quando a gente tem uma responsabilidade com Deus, quando a gente se coloca na posição de servo, quando a gente aceita o chamado de Deus na nossa vida, agora nós temos um caminho a seguir. Não adianta ir para a esquerda nem para a direita, não adianta separar e descansar e dizer, não é o meu tempo, não é a minha hora, desse jeito eu não trabalho, eu trabalho de outra forma. Deus quer fazer o mover do Espírito na sua vida e na minha. Nós não podemos dizer não a Deus. Deus, ele pode dizer um não a mim e a você, porque ele sabe o nosso futuro. Mas nós não podemos dizer um não a Deus. Isso pode causar sofrimento. A própria palavra vai dizer, era bom que não tivesse nascido do que escandalizar. Ei, diga aí, irmão. Você e eu fazer uma aliança com Deus e de repente você rejeitar aquilo que Deus te deu, colocou em tuas mãos, as ferramentas. Então, amado, nessa noite, que nós vamos sair daqui. Deus me deu uma palavra evangelística, para eu trabalhar em cima de um texto evangelístico. Não adianta eu chegar aqui e pregar sobre cura e libertação quando o texto não fala sobre isso. Jesus curava, Jesus libertava, isso aí nós sabemos. O dono da seara é que envia os serviços, é que capacita os serviços. E a Bíblia é bem clara, o texto da campanha, rogai ao Senhor da seara, para que ele mande ceifeiro. Olha bem. Então, irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui como igreja? Assumindo uma postura, assumindo uma responsabilidade como ceifeiro. Aquilo que Deus mandou. E orar para que Deus mande mais, para que Deus traga mais, e Deus possa nos usar mais, para que haja ceifeiros na seara, porque a seara é grande, mas poucos são os que se colocam à disposição para fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês, e vamos estar na dispensação do nosso Deus. Já agradeço aí a oportunidade. Glória a Deus, quero agradecer pelo privilégio de poder falar algo.